Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre 4 experiências que eu tive com japonesas casadas, meus medos, minhas preocupações, o que mais me assustava nessa situação. E já vou avisar para você, eu não sabia que elas eram casadas, eu não procurava as japonesas casadas. Acontecia e elas me contavam depois dos acontecidos. Se você vier para o Japão achando que, oh meu Deus, vou para o Japão pegar as casadas, vou me divertir pra caramba. Cuidado, do mesmo jeito que tem crime no Brasil, tem crime no Japão. Do mesmo jeito que tem golpe no Brasil, tem golpe no Japão. Vou falar sobre isso mais pra frente, eu quero te falar como que eu conheci essas mulheres casadas, em quais situações. Olha só, morei em Osaka em 2012, vários amigos japoneses e vários amigos estrangeiros também. Quando eu me mudei de Osaka, alguns desses amigos tinham se mudado para Tóquio e outros para Nagoya. Estrangeiros aqui no Japão, solteiro, quer se divertir. Eu estava solteiro, eu queria me divertir. Morava em cidade pequena e no final de semana ia sair com esse pessoal em Tóquio. A gente ia em gaijin bar. O que é um gaijin bar? Gaijin bar são bares onde vai um monte de estrangeiro e japoneses que têm interesse de conhecer esses estrangeiros. Eles vão lá, eles frequentam o bar. Quem quer interagir com o estrangeiro vai nesse tipo de bar. Tem bar aqui, tem bar em Tóquio, todo estado tem um gaijin bar. E nesses gaijin bares eu conheci algumas das mulheres casadas. Assim, é uma coisa cômica, mas é uma coisa trágica e triste. A primeira vez que uma mulher me disse, eu sou casada depois dos fatos ocorridos, eu me surpreendi. E conversando com alguns amigos estrangeiros, vem aqui a preocupação, mas antes da preocupação eu vou te explicar a história que elas contam. A história geralmente é a mesma, não varia muito. Ela se casou, teve um filho, o marido perdeu o interesse, sai para se divertir com as meninas no Quebacurá, né, se diverte sozinho e ela fica se sentindo, você sabe, ela tem as necessidades dela, ela quer se sentir amada. Então ela procura alguém para ter um relacionamento. E as amigas às vezes incentivam. A gente pergunta, por que você não se separa? E é sempre a mesma também. Ah, porque eu tô casado, a gente tem um filho pequeno, eu não quero me separar. A história mais ou menos essa não varia muito. Ou ela tem um filho, ou ela se casou e o marido não tem nenhum interesse e vai assim, né? Se você não assistiu os vídeos que eu já fiz sobre esse assunto aqui, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns vídeos que eu já fiz falando sobre esse assunto. Você vai lá e assiste se você quiser. O medo que me dava era o seguinte, conversando com os amigos, eles me contavam alguns golpes que existem aqui no Japão. Que as mulheres são casadas e ela sai com o cara sabe que ela é casada, o marido vai de cá e pum, mete o processo. O medo, cara, não é nem o cara vir e te passar o pau. O medo é o cara te processar e você que tem que trabalhar 1, 2 anos, 3 às vezes para pagar o processo. Aqui existe esse tipo de golpe, porque tem pessoas que eles fazem acordo e se casam. Vou explicar para você, eu conheço 2 casais que eles não são casados, quer dizer, são casados no papel, tudo bonitinho, mas eles só se casaram por se casar. Eles quiseram completar aquele ciclo na vida deles. Para você saber como que funciona, olha só. Eles se conheceram num ambiente de trabalho, onde eles trabalham, e eles queriam se casar. Só que ela não tem nenhum pretendente, ele não tinha nenhum pretendente. Ela tem agora, acho que 30, 31, nenhum pretendente. Se casaram, cara, sem festa nenhuma. Geralmente quando o japonês casa aqui no Japão, ele dá festa, convida um monte de gente, geralmente é assim. Esses casais, eles se casam no papel, que é a coisa mais simples de se casar aqui no Japão. Você vai na prefeitura, você assina, mete o carimbão ali, ela também assina, mete o carimbão e acabou, vocês estão casados. Vocês estão legalmente casados. Pessoas fazem esse tipo de acordo e se casam. Então, existem algumas pessoas que aplicam esse tipo de golpe. A mulher é casada no papel bonitinho, ela sai com alguém, o cara vai de cá e pum, processa, e aí o cara tem que pagar aquele processo. Existe esse golpe, esses amigos estrangeiros começaram a abrir meus olhos sobre esse tipo de possibilidade. Esse foi o meu maior medo e a minha maior preocupação. Se você vier para o Japão, saiba disso. Você pode entrar em enrascada se você souber que a mulher é casada. Quando elas me contavam que eram casadas, da primeira vez me choquei, da segunda vez, né, quais as possibilidades, né, sair 2 vezes e encontrar a mulher casada. Na terceira, quarta vez, cara, eu já sabia exatamente o que fazer. Olha só, né, a gente saía, pagava a conta bonitinho, ela ia para a esquerda, eu ia para a direita, a gente, né, mandava mensagem, olha, infelizmente você é casada e para mim isso é uma situação muito complicada. Seja feliz. Estende e manda mensagem. É assim que a gente resolvia, eu resolvia esse problema.
Isso comigo aconteceu. Teve outras pessoas que tiveram a mesma situação. Só que assim, a gente não sabia que é casada, a gente só vai saber que é casada depois dos fatos terem acontecido. Se tem uma coisa que a gente aprende com o passar dos anos é que assim, homem é cachorro, homem quer se divertir, quer passar o pau. São todos? Não. Alguns são assim. Mulher é uma coisa mais romântica. Quando a mulher parte desse tipo de situação, esse tipo de relação, é mais o romantismo. Isso a gente aprende com o passar do tempo, conforme a gente vai ganhando idade. Hoje em dia eu sei disso. Lógico que não são todas. Tem mulher que é igual homem, que quer só, né, se divertir, né, sair com esse, sair com aquele. Eu sou assim, mas algumas pessoas não são assim, são mais romantistas, são mais românticas. Algumas dessas mulheres, elas vão se divertir com você e depois que ela estiver satisfeita de você, ela te dá um pé na bunda e vai achar o próximo. Isso também aconteceu com alguns amigos meus aqui. Teve esse caso do Hendrix, ele conheceu a mulher aqui, ele foi embora para os Estados Unidos, ela foi atrás dele, se divertiu por lá, ele achou que estava no relacionamento. Quando ele tentou entrar em contato com ela para firmar o relacionamento, ela disse, olha só, eu sou casada e eu tenho 2 filhos. Provavelmente naquela época ela já estava com outro, então ele era águas passadas. Eu vou falar para vocês as épocas que isso acaba acontecendo mais. No Japão, as pessoas comemoram o Halloween. Halloween no Japão é uma festa muito grande, esses gaijin bar, ele tematiza tudinho, vai pessoas vestidas da fantasia, e aí é onde você acaba tendo a oportunidade de conhecer as pessoas que elas ficam mais soltas. É igual o carnaval no Brasil, eu acho, Halloween no Japão. As pessoas elas ficam mais soltas, ficam mais malucas, aí tem o Natal, que é a mesma coisa, é a época mais romântica, um monte de mulher procurando namorado. O Natal no Japão é o dia dos namorados. Antes do Natal vai ter um monte de mulher procurando namorado. Tem alguns caras japoneses que antes do Natal eles terminam o namoro e voltam a namorar com outra depois do Natal. Porque nessa época é um monte de mulher procurando namorado. Final de ano não é tão assim. Quando você é solteiro aqui no Japão, você quer se divertir. Você mora em cidade pequena, mas em cidade pequena não tem muita coisa acontecendo. Você acaba indo para cidade grande para se divertir. Nessa época você não consegue guardar nada de dinheiro porque se divertir aqui no Japão custa muito caro. E eu ia sair com esses amigos em Tóquio. E em Tóquio eu conheci algumas pessoas nesses gaijin bar. Tem muito gaijin bar em Tóquio. Aqui no Japão tem bastante gaijin bar. E com isso, eu conheci algumas pessoas. Algumas dessas pessoas eram casadas. A primeira vez que a mulher que a gente saiu, conheceu, né, se comunica, sai uma vez, sai outra, e aí, pimba. Ela me conta no final, depois, que é casada. Primeira vez, cara, me chocou. Eu falei, mas peraí, se você é casada, por que você não falou desde o começo? Por que você tá me contando sobre isso só agora? Ela me conta a história dela, cara, que ela se casou, ela teve filho, depois que ela teve filho, o marido perdeu interesse nela, que o marido saía com outras mulheres, que ele gostava muito de quebacurada, esse tipo de coisa, e ela estava se sentindo sozinha, e ele disse, mas peraí, se o seu marido descobrir isso, ele vai ficar muito bravo. E ela me falou o seguinte, olha só, ele tem medo de mim. Eu falei, mas por que você não se divorcia? É porque a gente tem um filho. E ela vai me contando a história triste. Tem um golpe, às vezes, que a mulher casada sai com o cara e ela, né, fala pro cara que é casada e disso o marido vai e processa o cara. E você tem que trabalhar 1, 2 anos para pagar o processo. Isso foi uma coisa que me assustou bastante, cara, porque assim, eu não sabia se ela estava saindo, se divertindo, né, conhecendo a gente, porque ela estava se sentindo carente mesmo, ou se era um golpe. Isso foi uma coisa que me assustou bastante quando as pessoas começaram a me contar. Toma cuidado, porque dependendo da situação, se o cara não tem interesse na mulher dele, a mulher dele, né, pode sair com outro cara, ele nem liga, talvez eles estejam querendo te dar um golpe, cara, fazer você trabalhar 1, 2 anos para pagar o processo. É uma coisa diferente, é uma coisa cultural que às vezes as pessoas chegam naquela idade que eles precisam se casar e eles se casam. Muitas pessoas fazem uma espécie de acordo, eles se casam, eles moram junto. Para a sociedade eles são casados, mas eles são só 2 amigos morando dentro de casa. As pessoas precisam de dinheiro. Imagina você acha que você está se divertindo com a mulher que está carente, que você está no relacionamento, e aí você ganha aquele processozinho gostoso para você ter que trabalhar 1, 2, 3 anos talvez para pagar o processo. Tem essa possibilidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!